Fala turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Pod Premium, podcast onde falamos sobre pessoas e negócios. Nós falamos sobre sucesso. Eu me chamo Manuel Ferreira e hoje estou aqui com Rodrigo de Paula. Que honra, que prazer estar aqui nessa mesa para falarmos sobre sucesso, negócio, pessoas. Estamos aqui também com o nosso CFO, Lucas Borim. Olá pessoal, tudo bem? Espero que gostem bastante desse episódio. A gente vai falar bastante sobre negócios aqui e assim a gente vai conduzir de uma forma bem tranquila e bem legal esse conteúdo. E hoje eu também estou aqui com a Ramires Jacques, franqueada Bota Premium. E é muito especial falar aqui da Ramires porque quando a gente fala da Ramires, a gente está falando da Bota Premium Araripina, primeira unidade franqueada da rede Bota Premium. Uau! Ramires, seja muito bem-vinda. Muito bom. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Legal, show de bola. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre, até puxar esse assunto aqui com todo mundo que está aqui na mesa, né? A Bota Premium Araripina, ela é a 01, né? Ela é a 01. Então, a gente tem um carinho muito especial por essa unidade, e não só por ela ser a unidade 01, mas também pelo resultado, pela história, né? Por tudo que a Bota Premium Araripina traz para a marca Bota Premium, quando a gente fala na Bota Premium Araripina. E para a gente iniciar o nosso podcast de hoje, Ramires, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que tudo começou? Como é que você entrou nesse mercado aí da estética? E depois como é que surgiu a Bota Premium na sua vida? Manuel, eu costumo dizer que, modéstia à parte, eu fiz uma faculdade em que eu me dediquei. Desde o segundo semestre, eu fui monitora de disciplinas importantes para a área da saúde. Anatomia, citologia, histologia, fisiologia. Então, eu sabia da minha capacidade técnica. Mas eu também sabia das minhas limitações empresariais. Então, gestão, empreendedorismo, marketing, inovação. Então, com relação a isso, eu me sentia muito refém. Então, a Bota Premium, ela chegou para mim com essa vertente. Ela chegou com um modelo de negócio testado, consolidado e com promessa de sucesso. Então, para mim, casou muito bem. Legal. E conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo. Quem te apresentou a Bota Premium? Né? Quem te trouxe para esse mundo, né? Como é que essa pessoa que te apresentou, que você vai falar quem foi, chegou para você e apresentou um projeto que, assim, vai ser sucesso, mas não tem ninguém ainda. Me conta como é que foi essa história. Alan, ele foi atender na minha cidade, ele fazia dias de harmonização, ele ia uma vez no mês atender na minha cidade, e aí eu estava, né, ele atendia lá na nossa clínica, e aí ele vendo eu atendendo, e ele falou, rapaz, eu tenho um curso no Juazeiro, tu não quer ser minha monitora lá não? Eu disse, tô dentro, bora. E aí eu fui. E aí a gente criou um vínculo de amizade nesse meio tempo, a gente ficou muito amigo, e ele externava muito essa questão de crescimento, ele é muito visionário, e aí ele teve uma hora que ele chegou pra gente e falou, eu tô pensando em abrir uma rede de franquia. A gente quer. Aí ele disse, não, mas eu não sei, assim, a gente quer. 15 Vocês dias não sabiam depois... nem o que era ainda. Não, a gente só sabia que a gente queria. Muito bom. 15 dias depois, a gente tava passando e estávamos meio uma pandemia. Então, imagina. Nossa. Desafio. Acho que foi 20 de março. Não, foi 20 de março. Foi 20 de março, pandemia. Tudo fechado. Na verdade, não estava fechado. Em 20 de março, a Organização Mundial da Saúde, ela ordenou a Covid-19 como uma pandemia. Em abril, um mês depois, lockdown. Fecha tudo. Um mês depois. Em agosto de 2020, abre a primeira franquia da estética avançada em Araripina e região, né? Então, ali a gente pegou... Porque nem no Juazeiro ainda tinha, né? Então, nós pegamos ali toda aquela região e nós abrimos a primeira franquia. É coragem, né? Muita coragem. Ou loucura. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que visão é mais importante do que poder. Sim. Né? Então, uma pessoa visionária, ela enxerga o que outros não veem. Quantos, no meio de uma pandemia, teriam coragem de iniciar ou startar um projeto? Sim. Eu costumo dizer que... Tem dois loucos, né? Um que lançou e outro que acreditou. Eu costumo dizer, eu brinco que quando Deus dá um sinal...
é um aviso, né? É uma direção. Quando ele dá o segundo sinal, realmente você já tem que estar vivendo aquilo ali. Quando ele fala a terceira vez e você já deveria estar há muito tempo vivendo aquilo que ele tá lhe dizendo e você ainda não... Então, assim, a gente pegou muito rápido, né, esse crescimento. E para Botoprêmio de Araripina, nós permanecemos com a mesma equipe, né? Quando, antes de Botoprêmio, nós tínhamos a mesma equipe, os mesmos colaboradores, os mesmos injetores. A gente só mudou o ponto e a placa. E a gente saiu de 5, 10 Botox mês para 40 na inauguração, né? Na primeira semana. O que mudou, Ramires? Assim, você já atuava como injetora? Sim, já atuava como Perfeito. injetora. Eu não tinha a tática venda, né? Eu acho que isso são pegadas mais comerciais que quem é da saúde não sai preparado. Então, eu acho que a gente pegou muito essa tática da venda, né? E, claro, cada dia que passava, saúde é isso. Quanto mais você trabalha, quanto mais você atende, mais você vai calibrando a sua mão. E cada vez, cada dia, a cada mês, a cada paciente, a gente ia calibrando a nossa mão. E foi aquele disse-me-disse, interior, uma cidade de 90 mil habitantes. Então, a gente acabou crescendo. Mês a mês, a gente começou escalando, né? Essa montanha aí, com ótimos resultados. Antes, era uma clínica que só fazia o botox, o preenchimento muito básico, e aí a gente foi melhorando. Foi agregando. Fazendo curso de fios, fazendo de bioestimulador e melhorando até que, claro, você não vende o que você não faz, né? E aí a gente... Perfeito. Legal. Alan fala muito isso. Alan fala muito isso, assim. O injetor, ele não gosta de vender o que ele não faz, porque ele não vai fazer. Não tem domínio, né? E também tem muitos que não vendem o que não gosta de fazer, né? Então, a gente tem que ter o lado técnico, que é aprender a fazer o máximo de coisas que a gente puder, porque a gente faz o que o paciente precisa, né? E não o que a gente sabe fazer. Às vezes a gente sabe fazer um procedimento, o paciente precisa de 2. E aí, vamos entregar metade do tratamento? Não faz sentido, né? Então, quanto mais procedimentos a gente sabe fazer, melhor. Tem a parte técnica. E tem a parte também de... vou dizer, de mindset, de maturidade, que é o quê? Eu não gosto de fazer, mas o paciente precisa e eu tenho que fazer. Sim. Né? Então tem muito essa parte de prioridade. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que eu já ouvi uma história de Araripina e eu achei muito engraçado. Talvez o Rodrigo, o Lucas não ouviu ainda, nem quem está assistindo a gente. Mas eu soube que a Araripina inaugurou e não tinha nem maca. É verdade? É verdade. Conta aí pra gente. Foi muito rápido. O projeto arquitetônico da Botoprêmio, apesar de um ar sofisticado, né? Ele é muito compacto e objetivo. Então, quando a gente encontrou o ponto, em menos de 3 meses nós terminamos a reforma. Só que aí, quando a gente deixou para pedir as macas, transportadora, toda aquela coisa, não chegou. Então, a gente teve que pegar aquela cadeira da vovó, aquela poltrona do vovô, e colocar na sala para atender. E, por incrível que pareça, porque a gente tem que fazer do limão à limonada, quando o paciente chegava, ele achava aquilo ali o máximo. Ele achava que era uma clínica realmente inovadora. Ele estava fugindo daquele padrão Bruno que não de nos doente. ouça. Agora a gente tem um diretor de operações que eu falo que é o chato mais legal que eu conheço. Tem um checklist com 7 etapas e são, se não me engano, 73 tarefas, né? Porque franquia é processo e padrão. Sim. Mas essa história é maravilhosa. É muito bom ter história para contar. Eu sei que essa poltrona fez muito sucesso, a poltrona da vovó. E ela ficou. Não, tá lá. Os pacientes, ela reclinava e tudo mais, viu? Os pacientes a gente ajeitava pra ele. Top, então, assim, top. E a gente sempre tratou o nosso paciente como realmente um amigo, né? Assim, ele não sabia que aquilo ali era um improviso, mas ele achava o máximo e a gente também levava muito na espontânea. Então, isso ali nunca foi objeção alguma pra gente ter algum faturamento. Interessante. Pelo contrário. É interessante que o empreendedorismo tem essas sacadas, né? A gente tem que se virar nos 30 ali tem que ser em várias criativo, situações. né? E é bem interessante que você falou que começou na parte muito técnica e depois veio com a parte do empreendedorismo, melhorando sua parte comercial. E hoje eu tenho certeza que deve ser um leque muito grande de habilidades que você mudou, né? E tem que ter uma dose de loucura, empreendedorismo, né? Pra você sair da mesmice, não tem como. E muito interessante essa história da maca aí, com certeza tem história pra contar agora. Muito bom. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Exato. Então, vou olhar ele meio vazio. Eu não vou inaugurar, vamos mudar a data da inauguração. Não faz sentido, poxa. Bota uma cadeira, bota uma poltrona, faz o que for possível, mas vamos atender os pacientes, né? E isso é legal. E foi a primeira unidade e os desafios e os problemas acontecem. E deu certo. E deu certo. Deu muito certo. Deu certo. Um grande trunfo de Araripina não é só ser a primeira, né? Apesar que, porém, a gente tem alguns anos de estrada no franchise. Eu
completa daqui a pouco 30 anos no franchise, né? Quantas redes você conhece que a primeira unidade, ela continua operando e operando com sucesso? Muito poucas. São poucas. Poucas né? unidades que conseguem manter esse histórico ali de permanência dentro do franchising. Seja por N fatores, né? Financeiro, São vários comerciais, pontos, né? Pessoais até mesmo, Sim. mas é difícil realmente o pessoal se manter. Mas dá pra ver na própria fala dela que ela tem uma paixão muito grande pelo que ela faz. E isso é muito legal. Eu acho o máximo quando Ramires já bota o prêmio. Tem que vestir a camisa. Ganhou o faz sobrenome. parte, Ganhou né? o Bacana. Não é só... Araripina te conhecem assim. Sim, além de, claro, das outras versões, mãe, mulher, Sim, esposa, filha. Mas quando a gente fala de negócio, eu acho que a gente tem que vestir essa camisa da empresa. Se a gente escolheu isso, a gente tem que se adequar à cultura da empresa. Perfeito. Né? Vestir a camisa. Ramires já botou o prêmio. Não, a doutora do Botox. Então, criar isso, enraizar isso na cabeça da população para que quando eles pensarem em fazer algum procedimento estético, vai ter uma infinidade de concorrentes, mas com certeza eu vou estar... Com o seu sobrenome ali, Bem bota o posicionado, né? Perfeito. Agora eu fiquei curioso também para te ouvir, porque eu cheguei um pouco depois, alguns anos depois, né? Você já está desde o início, Ramires. O que você viu de evolução da rede desse dia 1, o D0 ali, e até a data de hoje, na rede? Tudo. Fala pra gente, assim, um pouquinho sobre isso. O que é que acontece? Quando a gente entrou na Botoprêmio quando tudo era mato, né? Não tinha uma equipe Tinha lá a estratégia de marketing, tinha a estratégia... Eu brinco que quando foi, acho que era meados de 2017, né? Eu já tinha uma clínica, né? Eu já atendia na área da estética e... Eu não sei o que foi que deu na minha cabeça que eu resolvi fazer um planejamento de marketing para trazer mais pacientes. E aí eu mandei fazer cesto de lixo para colocar em carro. Cesto de lixo e saí distribuindo em Lava Jato. Deixei para vários empreendedores de Lava Jato. E depois que eu abri a Botoprêmio, eu fiquei... Meu Deus, como o conhecimento ele é libertador. O que é que uma pessoa que tem 80% do público feminino quer fazer marketing em Lava Jato onde só tem homem, né? Existe. Então, a franquia, pra mim, assim, desde o início, por mais que nós estivéssemos lá no início, mas a franquia, ela, desde o início, ela já uma orientação, né? esse norte de público-alvo, de onde agir. E isso, o mínimo, você fazendo direitinho, feijão com arroz, já ajuda muito. Né? Assim, evita você de cometer erros básicos que às vezes atrapalham ou atrasam o seu sucesso. E financeiramente falando, isso custa, né? Sim, isso custa. Muito, né? Então, para mim, isso já nos dava um norte. E como as coisas foram melhorando, eu acho que foi até bom, porque a gente foi crescendo junto com a franqueadora. Perfeito. Diferente de uma pessoa que chega muito, né, verdinha ali, que já pega hoje vocês na explosão. Então, tem que correr muito. Né? Tem que remar muito para ter aquela pegada muito comercial, aquela pegada, né, de a faturamento. referência vai mudando, né? Isso. Antes, nosso faturamento era 1 e estava ótimo para a franquia. E a gente foi crescendo, a franquia crescendo junto, apertando a gente, e a gente crescendo e crescendo. A meta, os sonhos estão em aumentar mais ainda a receita, né? É sempre assim, a gente começa pequeno sonhando grande, Sim, né? E claro. vai aumentando a referência. Perfeito. Porque nós somos gratos, mas nunca conformados. Perfeito. Legal. A Botoprêmio, ela começou lá em 2020 e eu lembro que conversava muito com a Alan e eu dizia assim, nós vamos ter 100 franquias aí pelo Brasil inteiro. E o Alan falava assim, caraca, mano, será? 100 franquias é tanta clínica, bicho. É muita franquia. É muita franquia. 100 franquias é muita franquia. Então hoje a gente tá com 72 franquias, né? Então isso significa que o sonho de 4 anos atrás tá bem perto hoje, né? E eu acredito muito, eu tenho certeza que todo mundo que faz parte da empresa hoje e que estuda a história da empresa, escuta a história da empresa, e a Botoprêmio Araripina, ela faz parte dessa história, porque é engraçado quando a Alan falava que caramba, 100 franquias, mano, é muita coisa, será que a gente vai chegar mesmo? E eu dizia, não, a gente vai chegar, não sei quando, mas a gente vai chegar lá. E o que é mais legal é ver que a unidade de Araripina, mesmo sendo uma unidade franqueada, não sei se o Lucas sabia, mas
conseguiram inaugurar Araripina primeiro do que a franqueadora que estava inaugurando Paulo Afonso. Essa é uma história interessante. Não também. sabia. Essa é uma história muito interessante, né? Então, Acreditaram no projeto. compraram um projeto e Eu falo sempre que a reputação, né, o seu nome, a sua credibilidade é o maior ativo que a gente pode ter na vida. É um princípio da prosperidade do povo judeu, por exemplo. E Alain sempre, nas suas andanças, né, nas suas correrias e como professor, lecionando, ensinando as pessoas, ele conquistou isso. Sim. Né, o coração e a confiança das pessoas para que elas acreditassem nisso, né? E vocês foram essas malucas que fizeram, deram esse passo ainda sem existir a franqueadora, né? E ver o tamanho que a empresa está chegando, deve ser muito legal. Demais. E assim, quando a gente abriu a Botoprêmio de Araripina, né? Financeiramente falando, a gente não estava bem. Então, realmente foi uma abertura realmente muito básica. Então, a clínica estava muito básica, né? Então, a gente saiu pegando o que a gente tinha da clínica antiga para colocar na nova e era o básico bem feito ali. Quando foi em 2022, agora, a gente fez uma nova reforma na Botoprêmio de Araripina, de melhoria. E agora, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos passar por essa nova reforma de modernização mesmo, para dar mais conforto, para dar mais credibilidade, para dar mais comodidade para o cliente e se tornar um negócio cada vez moderno. A estética é muito cíclica, né? Muito rápido. Sim. Então a gente precisa estar em constante evolução. Atualizando, né? Isso. E Ramires, como é que foi ver? Porque assim, Araripina é um fenômeno. Do dia que abriu até hoje... Constância, né? Existe uma constância naquela unidade que assim, é impressionante. Como é que foi a sua reação? Qual foi o seu sentimento quando você viu aquele resultado que só subia mês após mês? Foi uma realização, sabe? De um sonho. E não só um sonho meu, mas um sonho porque, mediante o faturamento aumentando, a gente vai chegando mais perto dos nossos sonhos, né? Perfeito. Então, várias coisas vão acontecendo nas nossas vidas, né? Pessoais, eu digo isso. A gente vai tendo ali uma casa, trocando um carro, fazendo uma viagem. Aquela viagem internacional que a gente nunca fez, a gente já começa a fazer. Então, tudo vai se tornando mais fácil e mais palpável. Tangível, né? Isso. Mas, além disso... a gente vê que a clínica, cada dia que passa, está sólida. É uma clínica, é um estabelecimento, é uma empresa, porque para empreender do Brasil não é fácil. E não é uma empresa que respira com a ajuda de aparelhos. Ela tem uma saúde. É uma empresa que é saudável, que, por exemplo, as meninas lá na clínica brincam que eu tenho um filho um atrás do outro, né? Eu pouco participo dos movimentos da convenção porque eu tenho um filho um atrás do outro. E aí, você tá no meu time. Pronto, povoando. E aí... Quando Deus falou assim, crescei-vos e multiplicai-vos, não é só pra você. Pode deixar pros amigos também. Viu? Ó quem fala, né? Eu só tenho 5, viu, né, Ramires? Eu só sei de uma coisa, é muito boleto pra pagar. A gente tem que pedalar, né, Ramires? Tem que produzir, bater meta. Bater meta. E assim, nos meus 2 partos, eu entrei em trabalho de parto na Botoprêmio. Eu trabalhei até o dia das crianças nascerem. E no meu primeiro filho, meu marido falou, fique 3 meses em casa, não precisa disso. E aí, com 30 dias, eu já estava, meu Deus, eu preciso, Senhor, me perdoe, isso é um pecado, mas eu preciso voltar. Mas não por nada. A saúde financeira da empresa, ela é constante, ela estava acontecendo. Mas aquilo ali me fazia um bem. Danado, tá lá, tá atendendo, conversando com outras mulheres. Amor, dedicação e sucesso, tá tudo amarrado, né? É porque a gente entrega transformação na vida das pessoas, né? Eu trabalhei 15 anos na educação. E a educação é um dos setores mais incríveis. Eu lembro de um garoto de um departamento de uma empresa multinacional que demitiram 30 pessoas. E o único não demitido foi ele, porque ele investiu na sua educação e ele não só não foi demitido, como ele foi promovido. No dia que ele me encontrou, ele me deu um abraço chorando e aquilo foi incrível, né? Eu confesso, quando eu vim para estética, eu achei que não tinha a devida ou a mesma importância, que fosse algo superficial.
Só que no dia que eu vi uma paciente saindo de dentro da sala chorando, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu entendi que existe algo tão importante quanto, que é o bem-estar. O que é o bem-estar? É sentir bem consigo mesmo. Sim. Quando você está bem consigo mesmo, você fica mais confiante, você fica mais feliz, você fica mais alegre, você fica mais radiante. Isso impacta todas as suas relações, tudo que você vai fazer. Eu acho que você vive isso todo dia. Constantemente. Por isso que você é tão apaixonado, eu imagino. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos eu comecei a trabalhar. Eu estudava de manhã e eu trabalhava à tarde. E aí, quando foi em 2008, uma tia minha, a qual eu devo uma eterna gratidão, disse, venha para Recife, venha fazer faculdade aqui. Fiz faculdade. Aqui, me formei, recém-formada, voltei para minha cidade, Araripina. E quando você fala de estudo, eu sabia que eu só tinha uma escolha, que era estudar muito. Eu tinha que estudar, estudar e estudar. Porque eu sabia que quanto mais eu estudasse, eu me aproximava dos meus sonhos. Voltei para Araripina e fiz esse percurso durante 2 anos de especialização. 1.400 quilômetros todo mês. Terminei aqui. Alan, que foi quando eu conheci o Alan, ele tinha o Iamac de Salvador. E aí, eu ia de Araripina para Salvador. Piorou o trajeto, mais né? Longe. Mais longe. No lugar de estar facilitando, eu estava dificultando a minha vida. Você literalmente pagou um alto preço, né? Mas eu sabia que hoje eu tenho plena convicção que uma das chaves que faz a constância da Botopremium é o conhecimento. A gente fazer muito bem feito. Eu costumo dizer que o Botox ele é o procedimento porta de entrada. Se o jeito ele não faz o Botox bem feito, o paciente ele não fecha o preenchimento labial. Infelizmente. Ou um bioestimulador. Então, ele tem que fazer um Botox bem feito para que ele consiga gerar aquela receita. Confiança, né? Confiança, E a recorrência na receita, né? Sim. O financeiro pensa, ele traduz tudo. Tem que vir de novo. Tem que voltar. Tem que voltar. A recorrência é extremamente importante para que o negócio seja saudável. Né? Exatamente. Fidelizar, isso começa no atendimento, resultado. Sim. E aí a recorrência traz faturamento, que traz lucro, viagem internacional é a consequência da realização dos sonhos, né? Tá totalmente ligado ao sucesso, né? Da unidade. Muito provavelmente desde o primeiro ano que você abriu, devem ter pacientes que voltam constantemente, você tem uma fidelização muito grande, que gera um relacionamento com essa pessoa, né? E com certeza deve ter história de casamentos, ali próximo de casamentos e tudo mais, que você faz parte daquele momento da vida da pessoa, né? E tá tudo ligado aí à recorrência. São os pacientes amigos, né? Exato. Porque a gente tem paciente que já chega lá e já se sente em casa mesmo. Já chega, toma um cafezinho. E se torna algo muito mais tranquilo para conversar com o paciente, determinados assuntos sobre a vida pessoal, tanto do paciente como até da minha mesmo. Então, assim, eu costumo dizer para o paciente que com a correria do atendimento, a hora da consulta, ou então a hora quando eu vou atendendo, sentar é o meu descanso, conversar, né? Ali naquele... Porque normalmente a gente tá em pé, né? Fazendo... Pauleira. Né? Injetando. E você vê como é interessante a força do mercado da estética, do negócio, da marca e do trabalho bem feito que a Ramires faz. Que é que nem ela falou, se o trabalho não for bem feito, ele não volta. Né? Ele não faz outro procedimento. E essa força, né, de todo esse conjunto de itens juntos, eu lembro que faz poucos dias a gente estava conversando com a Ramires e ela passando por uma troca de equipe lá e ela disse, não tenho ninguém agendado hoje, mas já vendi 4.000, chegaram aqui. Né? Meu jovem, tô sem equipe, me ajuda. Muito bom. Tô sozinha. Mas eu até brinquei com a Ramires, ela passou por um momento assim desafiador recente. E todo empreendedor, não conheço nenhum que não tenha passado por isso. Mas foi muito legal como o mindset, né? A visão dela do copo mais cheio, da oportunidade, enfim, ela estava enxergando tudo de uma ótica muito positiva, enxergando como oportunidade. Eu falei, Ramires, você tá muito forte, cara. Você pode dar palestra. Fala um pouquinho, a gente tá falando de coisas boas, né? Do sucesso, mas teve algum momento que você pensou assim, desistir, jogar a toalha, momento difícil de que você teve que se superar, Ramires? Algum momento que você teve que falar, cara, eu não vou desistir do meu sonho? Esse último mês, para mim foi desafiador, porque eu estava passando por um momento
na empresa e, do nada, 2 colaboradoras que estavam à frente da empresa saíram. Nossa. E eu me vi a ver navios, né? E aí eu cheguei pro meu marido e falei, filho, pra que eu inventei isso aqui? Porque você se vê numa situação que tem que atender, tem que arrumar a sala, tem que ir pra recepção. Se virar nos 30. Eu fiquei, Senhor, eu preciso disso. O que me mostra, eu sou cristã, eu pedi muito discernimento ao Senhor para me mostrar outra vertente, porque eu sabia que tinha, eu só não estava enxergando. Mas eu sabia que ali alguma coisa eu ia aprender. Eu sabia que a Bota Prima, ela estava desenhada. Aquilo ali era o meu lugar. Aquela promessa ia se cumprir para mim. Então, eu tinha que aprender alguma coisa daquilo ali. E aí, quando eu cheguei, eu entrei no carro, eu chorei muito. Eu ia pegar meu marido, antes de pegar, eu chorei muito, liguei pra Jaqueline. Chorei. Eu falei, o dia de chorar é hoje. Amanhã engolo o choro e toco o barco. E isso eu fiz. E no primeiro dia, com muita dificuldade, colaborador novo, não é fácil, porque não quando interior, quando você abre uma determinada vaga de recepção, as pessoas acham que é sentar na cadeira, Sim. pegar um papel, o paciente chega... Não tem sistema, não tem nada. Perfeito. Eles acham que é assim... Espera as pessoas chegar, né? Porque a Botopremier não é consultório. Não tem a recepcionista, a doutora. Existe uma estratégia de marketing, de vendas, existe um CRM, tem um RP, tem toda uma estrutura para que o resultado aconteça, né? E aí eu consegui 2 pessoas. Só que eu disse, como é que eu vou dizer aqui que tem Attendly, CRM... O SPA, SUTS. A adaptação é desafiadora. Como é que eu E aí, vou... como que você resolveu isso? Ah, meu filho. Depois do choro. Não, aí eu falei, filhas, é o seguinte, é assim, tem isso. Quer? Porque se não quiser, diga logo. Eu não ia cozinhar o galo com mais ninguém. Eu não tinha mais time pra aquilo ali, eu precisava pra ontem. Verdade. E aí, não, eu topo. E aí foi um passo a passo. Aí a franquia me ajudou muito, né? Janaína vai pro céu com tripa e tudo. De tobogã. Todo dia eu falava com aquela mulher. 1 hora de chamada. E assim... E aí eu vou... E não há males que vem para o bem. Como nós já tínhamos uma equipe, eu pouco me adentrava com relação ao sistema, né? Então, quando saiu, eu fiquei perdida também. Então, essa foi a melhor oportunidade que eu tive de aprender. Hoje eu sei tudo de sistema, porque eu tive que aprender junto, né? Porque as novas colaboradoras, eu imaginei, meu Deus, elas vão perguntar a quem? Quando elas chegassem para mim, Sim. a franqueada... É porque cada pessoa, ela se especializa numa frente. E você não domina tudo, né? São vários departamentos. Como foi o papel da franqueadora? Vamos supor que você estivesse sozinha, Ramires, passando por isso. Como seria, né? Ia ser muito mais difícil. Assim, porque se eu tivesse todos esses sistemas, esses aparatos de clientes, seria muito mais difícil sozinha. A franqueadora, Vinícius, fazia um treinamento 1 hora, o pessoal do Attendly, Vinícius do Attendly 1 hora, Suts outra hora, Janaína outra hora, É porque e é um a gente avião ia que fazendo. tá no ar, né? Não pode parar. Não pode parar, né? Não tem nem direito. E pior do que isso tudo, não só a parte de sistema, mas, por exemplo, o cliente que falava no WhatsApp, oi, eu queria saber quanto é que tá o Botox. Elas não tinham essa preparação de todo como a gente... Perfeito. De como a gente responde, daquele Existe script... uma técnica, né? Exatamente. Então, estavam respondendo de qualquer maneira ali, e aí às vezes eu ficava muito estressada, eu pensava, meu Deus, vou jogar tudo pro ar. Mas aí eu parava e falava, elas não têm culpa. Precisam ser treinadas. Elas precisam serem treinadas. E a única pessoa aqui que pode treinar sou eu. Então, vamos lá. Então, eu contava até 10, respirava fundo, porque eu tive que ensinar a escrever. Então, tive que ensinar a responder o WhatsApp de uma maneira correta. Tive que ensinar a fazer resgate de uma maneira correta. Então, isso tudo, assim, demandou muito tempo, muito sofrimento esse último mês. Até mesmo com minha família. Eu tive que cortar, de fato, da minha carne. Mas, assim, ainda bem que foi super compreensível. Mas eu estive dentro da Botopremier quase que 24 horas, né? E é Bacana. bom que agora você já conhece o caminho, né? Sim. Passar E por hoje ele é 2 dia... vezes vai ser muito mais tranquilo se um dia acontecer, né?
E quando iniciou o mês, eu iniciei, meu Deus, esse mês aqui, como é que eu vou pagar os meus boletos? E graças a Deus, Deus honra, né? O trabalho, ele não tem jeito. Quando você faz a sua parte, não tem como. Ele só não faz a nossa. Né? Mas quando você faz a sua parte, tudo flui, né, Ramires? Exatamente. E aí eu falei, eu sempre tive minha clientela, não vai mudar, então aqui vai permanecer. A gente tem que lutar para melhorar. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, aí nós estamos... Esses 3 últimos dias não estou em atendimento, mas a gente já deixou bem redondinho lá o negócio. Maravilha. Excelente. Show de bola. E como é que a Ramires, ela enxerga a unidade de Araripina nos próximos 2, 3 anos? O que é que a Ramires olha para a unidade e diz assim, não, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou dobrar, isso aqui... Eu quero mudar isso aqui. Como é que você enxerga isso lá para frente, né? Nos próximos 1, 2 anos? Eu sei que o empreender, eu não posso falar, não, eu quero deixar as minhas colaboradoras, porque é muito cíclico, é muito rápido. Então, eu não posso barrar o crescimento de alguém. Mas o que depender de mim, assim, eu quero... cada dia que passe, deixar a clínica mais consolidada. E algo que realmente, assim, eu vou começar a implantar na clínica são novos injetores, para tirar mais a força do meu braço, me dedicar um pouco mais a essa área da gestão, que é algo que eu me identifico, que eu gosto. Eu amo atender e é algo que eu não quero deixar de fazer, mas hoje em dia, o faturamento da Botoprêmio de Araripina, ele depende muito de mim. Então, realmente, eu quero começar a fazer o que todas as Botoprêmios fazem, porque é um processo. É a Botoprêmio, dá certo para todo mundo. Por que é que não vai dar para mim? Sim, exatamente. É muito legal isso que ela falou, porque é a consolidação da visão dela como empresária. É um processo... Acho né, que faz parte de um processo natural de crescimento e amadurecimento. Só que ela vivenciou intensamente o negócio para chegar no sucesso onde você tá, entendeu todas as esferas do negócio, até recentemente você falou, eu tive que entrar no sistema, ver como funciona, agora eu entendo tudo, só que agora eu quero virar a página e ser empresária 100%, trabalhar na gestão, na parte de inteligência do negócio, né? Quem sabe expandir, como você falou, com novos injetores, entre outros, mas muito legal a tua visão. Muito bacana. E eu acho que quem é da harmonização facial sempre fica um pouco com o ego aguçado. O meu paciente querer atender. E logo a gente que é de uma geração, me formei há 10 anos atrás. Sou igual a Glória Maria, ninguém pode saber a minha idade, né? Mas eu me formei há 10 anos atrás. Então, a harmonização facial, ela estava em ascensão. Então, você conquistar um paciente, isso ali era um mérito muito grande. Então, você conquistar e fidelizar, né? Perfeito. Exatamente. Então, você fica naquela, não, porque é o paciente da doutora Ramires, não sei... Só que eu já passei por esse momento. Eu acho que agora é um momento realmente de ampliar e de melhorar. O Alan fala muito da capa do... Tirar a capa do super-herói, né? O injetor tem um pouco disso, né? A questão do ego, do paciente. E o processo de gestão, que é também, né, uma característica da franquia, como é processo e padrão, ele te dá a oportunidade, se você segue os processos e a padronização, de você sair um pouco tirar o peso da sua mão, como você colocou. Formando pessoas, usando sistemas, metodologias, você consegue migrar para uma área de gestão, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque vocês são apaixonados também, né? Se fosse fácil, não ia ter graça, né? Não é? Não tem graça. Não é fácil, mas assim, é possível. Perfeito. Totalmente possível, né? Ô, Ramires, e que conselho que você dá para uma pessoa que hoje está querendo ser um franqueado Botoprêmio, ou que já está na rede e vai inaugurar a sua operação, ou acabou de inaugurar recente? Qual é o conselho que você dá para quem está começando ou vai começar agora nesse setor? Eu acho o máximo. Inclusive, se essa pessoa já quiser conversar comigo, eu sou tendenciosa, né? Assim, não tem como. Muito bom. Mas eu acho que o principal é você se adequar à cultura da empresa. Ver se você de fato se identifica. Porque eu acho que tem muito disso, né? Não adianta eu ser injetora da Botoprêmio e estar pensando em novas técnicas. Já é um modelo pronto. Você tem que se adequar. Não esse é o meu ponto de vista. Então, se já é algo testado, consolidado e que com promessa de sucesso, então não inventa a roda. Só que eu acho que essa pessoa ela tem que estar muito amadurecido para chegar a esse ponto. O brasileiro é criativo, ele adora fazer do jeito dele, né?
O oriental, ele consegue ficar 50 anos fazendo o mesmo processo da mesma forma. É uma questão cultural mesmo. Aliás, eles são extremamente metódicos, né? Agora, o brasileiro, não, ele é criativo. Ele pega o manual e fala, não, mas peraí, eu acho... Dá pra melhorar. Dá pra fazer diferente. E às vezes, tem as boas práticas do franchise, que é uma virtude também de uma rede, que são as boas práticas. Às vezes nós aprendemos com o franqueado, mas grande parte do processo ele já está pronto, ele já foi testado, ele já foi colocado em prova ali e a gente fez o aperfeiçoamento. Então, basicamente se você seguir a receitinha de bolo, você tem grande chance de ter sucesso na sua franquia. Isso, e eu acho que esse novo franqueado, ele tem que estar com isso muito bem alinhado. Porque senão ele entra na franquia e ele se frustra. Porque se ele é acostumado a trabalhar sozinho, a não aceitar ideia de terceiro, então ele vai sofrer. Sabe, tem que estar ciente que se tá vindo para cá é para melhorar. Né? É uma Existe sociedade. um processo que funciona. Né? Então a gente vai entregar esse processo que funcione, como você falou. Não adianta a pessoa, entre aspas, comprar um processo para aprender, para seguir e querer inventar a roda. Sendo que a roda já está pronta e a gente vai entregar a roda pronta para ele colocar no carro dele e sair andando, né? Eu passei por esse momento turbulento há um mês atrás. A primeira pessoa que eu liguei foi quem? A primeira pessoa que eu disse foi meu marido. Mas depois eu liguei para quem? Jaqueline. Depois eu liguei para quem? Alan. Depois quem? Manuel. Janaína. Rodrigo. Então, filho... A gente paga royalties pra isso. Exatamente. Com certeza. Aí é um provérbio. Na multidão de conselhos há sabedoria. Eu tenho certeza que com essas pessoas, você conseguiu ali encontrar um caminho para solucionar essa situação, né? Ninguém disse assim, eita, Ramires, deu ruim. Não. Todo mundo disse assim, filha, normal, acontece, tudo certo, engole o choro e vai pra cima. Pronto, deu certo. Entendeu? Não tô falando que não vou passar mais por problemas. E que venham, né? Faz parte. Aí tem que ter história para contar, Tem né? que ter. Não. Dormir toda noite fácil, né? Se fosse É fácil, não teria graça, né? Mas tranquilo. E... Ramires, eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Eu tenho certeza que o sentimento que o Rodrigo, que o Lucas Que compartilham... gratidão por essa Né? história. Pela parceria. É uma história que inspira muitas pessoas, né? Araripina é referência para muitas pessoas, é inspiração para muitas pessoas. Tem muita gente que tá na rede e olha para Araripina, olha para Ramires e diz assim, eu vou ser igual a ela. Eu vou ser igual a Araripina. Não, a gente escuta isso, né? A gente escuta isso de muita gente. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a gente sabe que é fruto do trabalho, é fruto dessa parceria que a gente construiu, né? E isso a gente tem muita satisfação em falar isso, em ter você aqui. Então eu quero muito agradecer por você estar aqui hoje com a gente, por você ter dedicado esse tempo para estar aqui compartilhando um pouco da sua história, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui, ó, ouvindo a gente, vendo a gente também e dizendo assim, caraca, eu não sabia a força dessa mulher. Exatamente. Eu não conhecia, porque às vezes a pessoa vê o resultado, mas não vê os bastidores. Né? Então, às vezes, muita gente vai estar dizendo assim, caraca, não, essa mulher é uma mulher para se seguir, uma mulher para se inspirar, uma empreendedora de sucesso, que está fazendo história. Né? E isso é a história da Ramires, isso é a história da Botoprem de Araripina. Então, eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje, agradecer a presença também do Lucas, agradecer a presença também do Rodrigo aqui, meu sócio. E se quiser dar alguma consideração também aí, falar pro pessoal que está assistindo a gente. Pois bem, não, para mim é uma honra muito grande estar aqui. E estar na Botoprem, para mim também é algo sobrenatural. É algo que, no meu sonho lá atrás, eu nunca imaginava, né? Então, as coisas, realmente, a gente foi dando um passo atrás do outro, e graças a Deus, Deus foi abrindo as portas. A gente está nessa posição que está desenhada para a gente hoje, né? Mas é fruto também de muito trabalho, muita dedicação. E o que depender de mim, que foi algo lá atrás que eu falei para Alan, o que depender de mim, a Botoprem, ela vai estar sempre entre as primeiras
da franquia. O que depender de mim, porque eu sei que não é só para Botoprêmio. Somos nós. É para mim, é para Rodrigo, é para Lucas, é para Manuel, é para Alan, é para Jaqueline, é para todo mundo. Eu acho que não tem um empreendedor no Brasil que queira ver o seu negócio fechar. Não. Sim, com certeza. A gente dedica tanto tempo, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? E você chegar no seu trabalho e ver que a coisa não tá andando, eu acho que isso deve ser muito desgastante. Então, para mim, o que depender de mim, a Botoprêmio, ela está aqui. Nós temos muitos sonhos, mas com toda certeza, todos eles são de frutos positivos, se Deus quiser. Show de bola. Eu quero aproveitar também para pedir a você que está assistindo para ficar ligado no Podprêmio, porque esse aqui é mais um episódio de muito sucesso e eu tenho certeza que os próximos serão nesse nível aqui, nesse nível de conversa, né, com pessoas excelentes, pessoas de alto nível, que com certeza vão poder ensinar alguma coisa a você que está assistindo a gente. E eu quero deixar também esse aprendizado aqui para você que está nos assistindo, para você fazer como a Ramírez fez, né? Ela simplesmente olhou para a oportunidade, ela pegou a oportunidade na mão e ela fez a coisa acontecer. Então, muito obrigado também a você que está assistindo e até o próximo episódio.